Essa história se passa em um tempo muito antigo, naquele tempo que os filhos não podiam escolher com quem se casaria, que eram os pais que escolhiam. Era um tempo quando a medicina era muito rudimentar, onde não tinha-se técnicas como se tem hoje. E lá numa terra distante, um moço se apaixonou por uma moça do sítio vizinho. Ela, por aquele acaso do destino, também se apaixonou por ele. Mas ninguém podia fazer nada, eram os pais que decidiam. Mas eles tiveram uma felicidade muito grande, que foi que por serem vizinhos, tanto os pais dela quanto os pais dele escolheram aquele casamento. Então, o que era muito raro para aquela época, eles iam ter a chance de casar com quem gostava. E assim foi feito o casamento, os dois muito felizes. E o pai de um deles deu uma terra ali um pouco mais distante e um pequeno sítio no qual eles puderam começar a sua vida, e aquilo foi uma felicidade sem fim. Só que essa felicidade ficou um pouco maior quando ela descobre que está grávida. Nossa, foi uma festa, os dias foram felizes toda a vida. E acontece que algo vai parecer diferente. De repente ela começou a passar mal. A ideia era que era uma primeira gravidez e que esse passar mal era por ser a gravidez. Mas ela continua passando mal, continua passando mal. Ele, preocupado demais com ela, conseguiu, que era muito difícil, levá-la até o médico. E o médico fez todos os exames possíveis para a época e detectou que, na realidade, tudo que ela estava sentindo é porque, na realidade, ela não estava grávida de uma criança, mas eram gêmeos. Tinha duas crianças ali. E para ela, tão jovem, aquilo teria dificuldades. Nossa, voltam mesmo ela ali naquele estado sofrido, mas voltam felizes toda a vida, porque não teriam filho, teriam dois. Mas os dias passam e ela está passando mal, ele não aceitava aquilo, achava que tinha que fazer alguma coisa, conseguiu com uma dificuldade tremenda encontrar um carro e conseguiu levá-la até a capital para fazer uma consulta com um médico já especialista, mesmo com a medicina antiga. E quando eles passam pelo médico, vem a triste notícia, que entre os dois nenéns que tinham dentro do ventre dela, tinha mais alguma coisa, e que aquilo, no parto, levaria ela à morte. O desespero foi tremendo, mas o médico foi objetivo. Vocês têm que ter a opção. Ou escolhe tirar os bebês que a lei permite, ou, na hora do nascimento, os bebês nascem e a mãe morre. Então a opção era entre os filhos e ela. Eles voltaram à viagem sem conseguir conversar. No momento que eles falavam alguma coisa, era aquela tristeza infinita, ele chorava, ela chorava. E durante um mês foi isso. Falavam do assunto, vinha o desespero, vinha o choro. Até que um dia ele chegou de tarde, vindo do serviço, ela olhou para ele e falou: olha, eu já decidi o que nós vamos fazer. Ele falou: o que você decidiu? Ela falou: é o seguinte, eu não vou conseguir continuar vivendo sabendo que meus filhos morreram. Então eu prefiro que eles vivam. Você cuida deles direitinho e assim nós vamos fazer. E por favor, não me diga mais nada. Já está decidido. Os dois se abraçaram, choraram muito e assim ficou decidido. Ela já em estágio
de avançado de gravidez. No dia nas vésperas do Natal, ela está montando o presépio de Natal. Quando ela coloca a imagem da mãe do menino Jesus, algo dentro dela diz assim para ela: você vai ser mãe. Ela sentiu aquilo, mas entendeu que seria mãe mesmo que precisasse dar a vida pelos filhos. Quando chega nos últimos meses da gravidez, ele não mais foi para o trabalho. Ele permanecia ali o tempo inteirinho, não tinha mais, parou tudo para ficar ao lado dela cada minuto. E um determinado dia aparece alguém lá, explica para ele que precisava resolver um negócio urgente, era na cidade vizinha e que era aí, não demoraria muito, voltaria. E ele não queria ir. Ela disse para ele: eu estou bem, pode ir, os nenéns não vão nascer agora. Mas foi ele sair, ela entra em trabalho de parto. Não tinha telefone, não tinha nada. O que ela tinha a possibilidade era de gritar para uma vizinha que era parteira, que pudesse vir ajudá-la. E de uma maneira muito rápida, nasce um primeiro menino. E ela viva. Começa a ter as contrações, nasce um segundo bebê. E ela viva. Ela não entendendo, porque o médico disse que no parto ela morreria. E nisso ela começa a sentir as contrações de novo. E nasce uma pequena menina. Aquilo que parecia ser algo ruim no meio dos dois bebês, na realidade era uma pequena menina. Quando ele chega em casa, encontra a esposa viva, não 2 filhos, mas 3 filhos. E essa história ela conta numa tarde de junho, quando ela está no altar, de braço dado com seus 2 filhos gêmeos, e o pai está entrando pelo meio da igreja, conduzindo sua filha vestida de noiva. Era o dia daquele nascimento. E ela naquele instante pensa o seguinte: já imaginaram se eu não tivesse optado pela vida? Fica aqui uma homenagem a todos os pais e mães que optaram pela vida dos seus filhos.